métodos interessantes de você pedir feedback e para você dar feedback, tá? Vamos começar por aí. Eu acho muito legal quando as pessoas têm o coração aberto para pedir feedback e também a galera que está disposta a ajudar, beleza? Na nossa comunidade mesmo acontece muito disso. Então eu queria tentar montar um guia mental de como eu peço feedback e como eu gosto de dar os meus feedbacks, tá? Ou como eu gostaria de dar os feedbacks. Às vezes eu esqueço e faço de um jeito errado, mas a gente vai conversar sobre isso. Então, vamos começar pelo básico. Como que você pede feedback? Qual é a melhor forma de você pedir feedback? Na minha visão, é você entrar em uma comunidade fechada, restrita. Eu não pediria feedback numa comunidade aberta. Sabe que essas comunidades de Discord que tem 2.000 pessoas e tá todo mundo mandando a própria arte, não sei o quê. Esse é o pior jeito possível de você pedir o feedback pra alguém. Porque você não vai saber da onde que tá vindo o feedback. Pode vir de uma pessoa muito legal, mas pode vir de uma pessoa escrotaça. Porque muito desses grupos não tem moderação. É só, tipo, número. Só quer número. Eu iria numa comunidade menor, uma comunidade fechada, que tem moderação e que você já entende a mentalidade por trás daquela comunidade. Então, se você se sente confortável dentro dessa comunidade, já é um indício muito bom de que você pode pedir feedback. Existe o Discord para membros do nosso canal do YouTube, que já limita muito as pessoas que entram. Não é qualquer pessoa que vai entrar. É uma galera que já está interessada no conteúdo que eu produzo a ponto de pagar para assistir às aulas e entende o jeito que eu dou feedback, entende o jeito que eu sou e provavelmente vai estar na mesma mentalidade para entrar nesse grupo seleto de pessoas maravilhosas que estão lá, Primes, mas que é muito legal, porque tem essa moderação, tem as pessoas que já se juntaram por causa de uma pessoa, no caso, eu, né, tô aqui, então elas se juntam meio que ao meu redor, a mentalidade já é mais alinhadinha. Um outro exemplo é a própria comunidade da Sula. Então a Sula também tem um canal no Discord. Eu acho que é um canal aberto, mas que tem moderação e que tem regras muito claras. Então, se já tem uma mentalidade próxima da sua, e isso tá claro nas regras, por exemplo, do server da Sula, já é um lugar que você pode ser mais aberto, tá com o coração mais aberto, ser mais vulnerável, porque você pedir feedback gera essa questão de vulnerabilidade. Você se demonstra vulnerável, você expõe uma fraqueza, uma fragilidade da tua parte, para que outras pessoas ou te critiquem ou critiquem o seu trabalho, né? Mas a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Até por ser uma exposição, para facilitar um possível feedback que você vai receber, quais seriam os meus passos para pedir um feedback? Eu nunca postaria uma imagem e falaria: aí galera, me dá dicas aí na minha arte, certo? Por favor. Nunca falaria isso. Eu nunca. Por quê? Porque isso é muito abstrato. O mais legal é você já postar a sua imagem e falar: pessoal, a minha ideia para essa imagem é criar uma ilustração tal, que vai servir como uma fanart de um jogo tal, e eu tenho e o meu nível eu consigo chegar até aqui mais ou menos. A minha dúvida específica seria: como fazer tal. Ou, não consigo enxergar mais para onde ir. Alguém com mais experiência pode me ajudar? Começa já com o briefing, que seria a descrição do seu projeto, e depois você já conclui com uma pergunta direta para as pessoas conseguirem te responder. Porque se você só manda aí qualquer coisa, ninguém vai te responder. Ou se responder, pode ser uma coisa muito diferente do que você está esperando. Então, já para deixar certinha a sua dúvida, para as pessoas conseguirem refletir, manda uma pergunta certinha junto com a sua imagem. Até é legal você, se possível, e se você tiver isso, mandar um pouquinho do seu processo de criação para aquela imagem, beleza? Então, esses seriam as formas que eu postaria, encontraria um grupo e postaria o meu feedback. Se você estiver pensando, Marco, como que eu posso receber o seu feedback, Marco? Aí, no meu caso, para eu dar feedback, eu pego as imagens que estão no nosso Discord para membros, na parte Feedbacks Live. É um canal que tem ali que você posta a sua arte, e eu tô sempre olhando
Se eu sentir que eu tenho algo para contribuir, ou se há alguma coisa que eu não falei muitas vezes no canal, eu pego e eu faço um feedback aqui nas lives, tá? Só para deixar bem claro também, porque as pessoas podem chegar nesse vídeo por causa dessa pergunta, né? Tutorial de bom senso. Geralmente é nisso, mas é interessante também que, mesmo quando você já tem uma certa experiência, nem sempre você tem bom senso. Então é legal a gente ter esse registro, tá? Agora eu tô falando de uma parte mais psicológica. A minha sugestão é que você tente criar não só uma casca de tipo, não, pode meter feedback aí, pode regaçar aí que uma hora eu crio casca e aí eu vou ser o bom que não ligo pra feedback. Cara, todo mundo vai ligar em maior ou menor grau para um feedback. Todo mundo vai receber o feedback de uma forma levemente pessoal. Não acho que é só uma questão de criar uma casca. Eu acho que é uma questão de distanciamento emocional das artes. Então, se você perceber que você se afeta muito emocionalmente com o feedback, talvez você precise se distanciar um pouquinho daquelas artes, porque elas não te representam. Elas não são você. Elas são apenas uma execução de algumas horas que você passou. Elas não resumem a sua vida, elas não são você. Então, se alguém atacar, de certa forma, a sua arte, ela não está te atacando necessariamente. É aquele papo de atacar as ideias e não atacar as pessoas, né? A arte não te representa, ela não é você. Então, quanto mais artes você fizer, mais fácil fica você ter esse distanciamento, mais experiência você cria para não sentir que você é aquela imagem, porque isso acontece muito. Eu, particularmente no começo de carreira, eu tinha muito essa relação muito pessoal com a arte. Aquela arte me representava. Então, quando eu recebi um feedback, as pessoas estavam falando de mim. E isso é uma visão muito torta, muito torta. Eu tenho certeza que alguém aí se identifica comigo, tá? Aquela comparação com o filho é muito boa. Então, eu vou tentar exemplificar essa comparação que eu sempre faço nas lives, que é a seguinte. A analogy is my passion, né? A metáfora é a seguinte, que se você tiver apenas um filho, provavelmente você vai ter tanta paixão, tanto amor naquele filho, que dói, que nem minha avó. Eu te amo tanto que dói, filho. Te amo tanto que dói. Isso, claro, vai acontecer para 3 filhos, né? Você também vai amar. Seu amor começa né? Você vai amar os 3 filhos. Você já vai ter um favorito, mas você não vai falar para ninguém, é óbvio. Você ama seus filhos iguais, não é mesmo? Se você tiver 10 filhos, pô, você vai amar todos os seus filhos. Você ama os seus filhos, né? Mas já começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? E se você tivesse 100 filhos? Aí já, talvez, você já não vai nem lembrar o nome de alguns, né? Você não vai lembrar o nome de 100 filhos. Mas você ama seus filhos. Claro que você ama, porque você, né? São seus filhos. Então, beleza. Agora, 500 filhos. Você tem 500 filhos. Aí, meu irmão, aí eu duvido você amar todos os filhos iguais, tá? Você vai ter alguns filhos especiais. Você vai lembrar do seu primeiro filho. Você vai lembrar do seu 10º filho, porque quando você teve aquele filho, foi durante queima de fogos em Copacabana. Quando você teve ali seu 30º filho, você vai lembrar porque foi ao ar livre, num luau. Exemplos estranhos, né, que eu tô dando. Mas o que eu tô querendo dizer é uma metáfora para falar que quando você faz poucas pinturas na sua carreira, você vai amar aquelas pinturas com todo o seu coração, com toda a sua paixão, e você vai ser elas. Você vai ter uma conexão muito profunda com essas artes. Mas quanto mais artes você cria, menos apego você fica. Porque você sabe que ela é só mais uma. Não tô querendo dizer assim que quem tem 500 filhos eu não tô respeitando. Não é que eu não respeito vocês, tá? Mas eu tô querendo dizer que talvez você não tenha o mesmo apego do que quando você tinha apenas um. O seu carinho foi dissipado. Eu entendo que você ama o mundo, mas seu amor tá mais dissipado agora, entendeu? Então o que eu quero dizer é, quanto mais você reproduz, mais distante você fica emocionalmente dessas artes a ponto de se magoar muito. Então, naquele ponto que eu tava muito magoado com os feedbacks, eu tava muito envolvido com aquelas artes, é porque eu tinha produzido pouco. Era só falta de experiência. Então, a minha mensagem nesse vídeo é: isso melhora.
Com certeza, isso melhora com a experiência. Por isso que eu incentivo tanto a galera a produzir muito, com muita intensidade, muitas imagens, muitas, porque você não vai ficar bom produzindo 10 imagens, tá? Claro, quem tem um filho, eu tenho certeza que ele é perfeito, tá bom? Ele é perfeito. A analogia já acabou, Marco, pode mudar de assunto. Vocês entenderam a analogia, né? Não conheço nenhuma mulher de 500 filhos. Puxa, então esquece essa analogia. Então, desculpa. Eu achei que existia. Desculpa, Jéssica. Perdão, tá? Eu achei que existia de verdade, aí eu... Então deixa quieto. Esquece tudo que eu falei. Falamos sobre como procurar feedback, falamos sobre como receber feedback e como a gente pode dar feedback. Regra principal para você dar feedback. A pessoa te perguntou alguma coisa? Resposta. Vamos fazer tipo um infográfico. A pessoa te perguntou alguma coisa? Sim. Ah, legal. Então você segue para a próxima casinha. Aí você dá feedback. A pessoa não te perguntou nada? Provavelmente fica quieto. Não dá feedback. Acabou aí. A sua casinha volta pro começo. A pessoa te perguntou? Não. Então, agora, se a pessoa está num grupo de estudo postando as suas artes, ou num grupo fechado que as pessoas estão estudando, nesse caso, ela pode ter perguntado de forma indireta, sacou? Aí, nesse caso, a gente pode seguir sem a pessoa pedir. Mas na maior parte das vezes, não fala nada. Fica de boa, tá bom? Se a pessoa te perguntou, ou se ela está aberta para receber feedbacks, e você se sente apto para dar feedback, aí você... Oi, fulano, tudo bem? Posso te dar um feedback? Pergunta, tá? Aí, nesse caso, você vai escrever um feedback aonde... Existe até um método que o pessoal me falou uma vez. Eu não sou muito estudado nesse caso de dar feedback, tá? Eu não tenho muita experiência nisso. O pessoal me falou uma vez que chamava método sanduíche, tá? Aonde você começa com uma gentileza, aponta as qualidades da arte, depois, que seria o pãozinho, né? Aquele carbzinho bom. Depois você vai para a proteína, que é você apontar as suas críticas depois dessa introdução. Elogiosa, ou não precisa ser falso, tá? Mas só uma elogiosa introdução, uma gentil introdução. Aí você entra na parte de crítica. Você passa seus feedbacks, pontua, leia de novo o que você escreveu para ver se você foi claro o suficiente e depois você encerra com algo elogioso ou pelo menos gentil, tá bom? Isso, me falaram que chama método sanduíche. Isso foi em 2017, eu não sei nem se é verdade, mas no meu caso, às vezes eu nem sou tão gentil assim quanto eu gostaria. Tem momentos que eu faço um feedback tão rápido que eu até esqueço de dar bom dia. E não seja essa pessoa. É muito escroto. Eu me sinto mal às vezes quando eu falo isso, tá? Depois eu fico pensando no que eu falei, eu volto, eu peço desculpa pra pessoa, é horrível. Então eu não sou uma pessoa muito boa pra dar feedback, apesar de ter muitos feedbacks gravados aqui no YouTube. Até por isso que eu peço para que as pessoas sejam membros do YouTube para pedir feedback, ou pelo menos que me conheçam muito para pedir feedback, porque eu tenho meu jeitinho especial que eu sei que pode não ser muito agradável para a maioria das pessoas. E o jeito que eu falo também não colabora, porque eu falo de uma forma agressiva, eu acho, pelo menos. Me ouvindo, eu sou o agressivo nas minhas falas. Eu não sou fofo, né? Só se eu falar assim. Eu posso fazer as lives assim, se vocês quiserem. Começo, meio e fim no seu feedback. Às vezes pode ser alguma coisa só pontual, mas é sempre legal você também ser gentil. Mas o principal é se você também conseguir fazer um paint-over junto para demonstrar, para ficar mais claro, demonstrar visualmente, né, a sua ideia, a sua mudança. Isso também faz com que você treine outras habilidades. Então eu acho super valioso você, além de só escrever, desenhar por cima, pintar por cima, isso sempre ajuda, tá? Mas basicamente isso é o que eu tenho em mente quando eu vou dar feedback ou quando eu vou pedir feedback, tá? Pedir feedback também, pessoal, é uma parada que demanda tempo da outra pessoa. Então, se você for mandar uma mensagem direta para alguém pedindo feedback, entenda que isso é um tempo valioso que aquela pessoa poderia estar passando com a família dela, passando com os filhos, com o esposo, com a esposa, namorada, podia estar saindo pro parque, mas ela vai parar, às vezes, meia hora, uma hora da vida dela para escrever um texto para você melhorar. Então, é, de certa forma, um ato egoísta. Então, entenda a posição que você tá para pedir um feedback de maneira educada e economiza o tempo da pessoa já colocando aquelas questões das dúvidas, escrevendo um texto bem pontuado, bem editado, com as imagens de apoio, com o contexto
em volta bem feitinho. Acho legal gentileza, mas gosto mais ainda de feedbacks sinceros e realmente interessados em ajudar a melhorar. Tiago, quando eu falo gentileza, eu só tô falando pra você tratar as pessoas da forma que você gostaria de ser tratado, tá? Nesses casos, eu não tô falando pra você ser falso. Eu não tô falando pra você ficar elogiando o que não existe. Eu tô falando pra você ser gentil. Você pode ser sincero e gentil, tá? Mas eu concordo. Eu gosto de feedbacks sinceros porque vai direto ao ponto. Eu não gosto de muita enrolação, mas esse sou eu, tá? Você não sabe com quem às vezes você tá lidando. Você pode dar às vezes uma patada, uma lapada, e aí fica tipo... Mas eu sei que existem feedbacks que às vezes a pessoa tá tão mal recebendo que isso intensifica vários gatilhos emocionais e descarrega pra outro caminho, assim. Por isso que eu não quero nem fazer um julgamento de valor nesse caso, sabe? Até quem tá dando feedback também pode... Você não sabe como a pessoa está, então ela pode não estar num bom dia, ela pode estar cansada, sabe? Então, às vezes você pode tomar um feedback meio torto, que nem é um bom feedback. E aí você assume aquilo, porque às vezes pode ser um profissional muito gabaritado e que você, nossa, ama as artes daquela pessoa e tal, e você vai levar aquilo como se fosse a verdade absoluta. O feedback é só um feedback. Não é uma verdade absoluta. Ela não consegue te definir em uma frase você como uma pessoa de uma vida completa. Não dá pra fazer isso, tá? Então também entenda, naquela separação emocional que eu falei, entenda que a pessoa não é dona da verdade. É só um ponto de vista, tá? Especialmente os meus pontos de vista. Cara, eu sempre vou falar as paradas que eu curto. Claro, né? Eu tento ter bom senso, mas eu curto umas paradas e eu vou falar baseado nisso. Eu não consigo ser isento absolutamente. Não adianta eu ficar falando que não existe regra pra nada, que, sabe, se torna um feedback muito covarde, tá ligado? Enfim, já tô divagando, né? Eu quero ler relatos, então mandem relatos. Vamos trocar uma ideia sobre essa questão de dar feedback e receber feedbacks. Histórias, porque complementa o nosso papo aqui, pode ser? O Pedro falou assim, ó. A minha sugestão é, quando pedir feedback, esteja disposto a aplicar o feedback. É pedir muito? Eu já tive essa opinião, Pedro. Hoje em dia, eu não me importo se a pessoa aplicou ou não. Antigamente eu ficava ofendido. Mas eu acho que tem um pouco do meu ego nesse caso de tipo, nossa, eu dei um feedback tão maravilhoso, tão bom, e a pessoa não aplicou, como assim? Ah, mano. Mas a pessoa não teve tempo, tá ligado? Então, foda-se. Afinal das contas, foda-se. Eu não ligo mais. Eu não quero. Eu vou dar feedback. E aí, até um dos motivos de eu ter começado a postar os feedbacks é porque, cara, se a pessoa não for aproveitar o meu feedback, talvez uma outra pessoa aproveite. Então é um jeito da gente compartilhar e ajudar mais pessoas. Por isso que eu posto as coisas, por isso que eu faço as mentorias assim. Eu acho que pode ajudar. Mas eu não me importo mais. Isso é um papo mais sobre quem tá dando feedback, mais sobre você, sobre o seu ego, do que sobre a pessoa. Pensa nisso. Pode ser uma boa. Pronto, falei. O mundo acadêmico, graças a Deus, me ensinou muita coisa nesse sentido, de agradecer o tempo que a pessoa tira pra te apoiar. Exatamente, cara. Se você começar até a calcular a hora das pessoas que estão deixando de fazer outras coisas, trabalhando ou curtindo a família, quanto que essa pessoa cobra por hora pra te dar atenção, aí você começa a levar outras paradas em consideração. É que quem geralmente não tá no mercado não entende quanto custa a hora de um artista, né? Quando você não aplica, entra em um ouvido e sai pelo outro. Mais ou menos, a pessoa pode aplicar numa próxima arte, né? Agora eu virei defensor de quem não aplica. Eu quero que você aplica também, tá? Eu não quero ser essa pessoa que... Enfim. Um dos primeiros feedbacks que eu recebi foi de uma pessoa não agradável, que foi passiva-agressiva no feed. Depois disso, eu entendi que varia de pessoa pra pessoa. Eu, particularmente, eu só peço feedback de pessoas que eu confio muito, tá? Eu não peço feedback pra pessoas que eu desconheço. Eu acho que o que vocês fazem é meio maluquice. Esse sou eu. Até a coisa dita da forma correta, com todo cuidado, pode magoar se a pessoa interpretar errado. E algumas palavras, Bruno, só complementando o que você falou, algumas palavras podem dar gatilho nas pessoas. Uma palavra que você fala mal encaixada, a pessoa pode ter uma parada, tipo, ela pira, assim, sabe? Tipo, ela vai pra uma outra coisa e não tem nada a ver com você não falou nada de errado, mas às vezes a pessoa, ela tá tão machucada, por isso que é difícil a gente cobrar
depois de ter dado o feedback. Tipo, vou cobrar que você faça. Às vezes a pessoa tá tão fragilizada que uma coisinha, uma alfinetada, pá, entendeu? Pode ser a gota d'água, exatamente. Já me feriu o ego também quando não aplicaram o feedback que eu dei. Mas foi o primeiro, então entra naquelas de filho único. Pode crer. Feeds que eu não senti de maneira legal era quando eu mandava mudar a arte toda. Era quando mandavam mudar a arte toda, porque às vezes eu não podia. Às vezes tu pede o feed de algo específico e a pessoa fala outra, aí é meio estranho. Fernanda, bem-vinda ao meu canal. Você tá falando de mim, né? Certeza, sacanagem. Eu faço isso, eu faço muito disso. Mas eu tenho uma liberdade artística, posso falar, porque, né? Pelo entretenimento, pessoal, não. Às vezes a pessoa chega pedindo alguma coisa e às vezes ela tá começando e ela acha que ela precisa de uma coisa. E no meu caso, por essa liberdade artística aí, eu acabo falando sobre outras coisas, mas aí eu não tô esperando que ela aplique o feedback. Eu tô esperando que ela estude aquilo que eu tô falando. Porque eu estou numa posição diferente aqui, no canal do YouTube e tal. Eu estou numa posição diferente, tá? Então tem uma outra questão aí na jogada, né? Não é só o feedback aleatório. Até por ter um pouquinho mais de experiência, a galera às vezes tá começando, então eu me sinto no direito de passar outras coisas de estudo pra pessoa, né? O Catatal falou assim, eu tenho histórias muito positivas de dar feedback quando eu era diretor de arte. O pessoal sempre curtia como eu apontava os problemas e mostrava mais de uma possibilidade de resolvê-los. Aí, na verdade, o Catatal mandou o currículo dele. Quem quiser contratar, Vinícius Pazian, no LinkedIn, contratem, porque ele é muito bom pra dar feedback, tá? O Bruno falou assim, eu não tive nunca problemas com feedbacks. Geralmente são com as pessoas que trocamos ideias e estamos abertos pro que virá. Uma coisa bem íntima, né? Meio íntima. O Cledson falou assim, eu não curto quando alguém faz um rabisco sem pensamento, totalmente solto e pede feedback. Isso não faz sentido. Eu não gosto também. Particularmente, eu não gosto quando a pessoa nem terminou a peça, posta e fala... Aí, vocês têm alguma dica pra mim, mano? Vocês têm alguma dica? Pô, o que você quer? O que você quer de mim? Fala, o que você quer de mim? Eu prefiro pedir feedback separadamente para alguém de confiança para não me perder no meio de várias opiniões. Isso me ajuda demais. Foi um ponto bem legal que o Bruno levantou. A questão de você ter pessoas de confiança, porque postar num grupo grande, às vezes, muitas pessoas vão falar coisas diferentes para você. E você fica tipo, nossa, quem que eu presto atenção? Tem muita gente falando, né? Então é complicado. É complicado mesmo. Então, às vezes ter uma pessoa para ser praticamente a sua direção de arte ali, né? Isso seria bem legal mesmo. Mas aí você precisa de uma pessoa mais experiente, geralmente, tá? O Gant falou, bom, sempre errei ao tentar justificar as minhas decisões ao pedir feedback. Às vezes, mesmo concordando com a pessoa, eu tinha a necessidade de tentar explicar a minha visão. Mas hoje aprendi a só ouvir. Cara, na questão de receber feedback, vou fazer um complemento. Realmente, isso é um ponto. Às vezes, feedback não é debate. Isso é importante também falar. Quando eu tô dando feedback, eu não quero ouvir justificativa. O que tá posto na imagem tá posto. Por isso que eu não gosto de dar feedback em imagens que não foram concluídas ainda. Porque não é um debate. Eu não quero saber se você já ia fazer. Se eu tô falando e você ia fazer, por que você não fez antes de me mandar? Sacou? Isso é muito pesado. Então não é pra debater. É claro que você colocar a sua visão artística numa conversa, num diálogo entre artista e diretor de arte é diferente, né? Aí sim é diferente. Faz todo sentido você conversar, falar, não, beleza, isso aqui tá um work in progress ainda, e o seu diretor tem que entender que aquilo é um processo, né? Se ele não entende o processo, tá no lugar errado, né? Muitos comentários legais, hein? Mas eu acho que é isso, galera. Vou encerrar por aqui esse vídeo, mas deixem aí nos comentários também situações que vocês passaram pedindo feedback, dando feedback. Eu quero ler, vamos deixar registrado nos comentários, isso aqui vai virar corte, né? Eu queria ler nos comentários depois as experiências que vocês tiveram. Vamos tentar estender o papo para os comentários, tá bom? Eu leio todos, sempre. Sempre. Eu sempre leio os comentários. Todos, absolutamente todos. Até o seu, que tá banido. Eu li o seu comentário. Por isso que você tá banido. Estou indo tomar coragem de pedir feedback no Discord agora mesmo.
Quem quiser ir ajudar, estarei aberto. Ó, Sr. Dida, você agora tem um tutorialzinho, hein? Tem um tutorialzinho, beleza? Siga os passos. Eu quero ver, tá? Depois desse vídeo, eu quero ver como é que vocês vão agir lá na aba de estudos do nosso Discord. Tô curioso. Vamos ver se vai mudar de alguma forma aí a mentalidade de vocês. Mas valeu, galera. Valeu.